Agora beleza. Então, como eu estava falando, acho que diversos professores já devem ter relatado para vocês que está tendo diversos problemas no Moodle, né? Então, a gente não está conseguindo acessar direito o Moodle. Então, essa aula aqui especificamente, eu havia subido ela no Moodle, talvez eu tenha ocultado ela, vou ter que verificar depois se eu conseguir ter acesso a ele. Mas, vocês não conseguindo enviar as atividades pelo Moodle, vocês podem me enviar por e-mail, não tem o menor problema em relação a isso. Então, vamos começar. Beleza, vocês estão vendo aí, né? Então tá, a aula da semana 39, que foi lá faz tempo, né? Nossa primeira aula lá, a gente fez lá primeiro uma apresentação da disciplina, eu mostrei para vocês lá um cronograma de como é que a disciplina vai funcionar, e eu contextualizei os assuntos que a gente vai abordar dentro dessa disciplina aqui na medida do possível, né? E lembrando que dúvidas, né? Vocês sempre podem estar enviando e-mail para mim. Geralmente eu estou online nesse link aqui, que é o meu link de aulas. Então, se vocês só quiserem entrar no link e ver se eu vou estar online, vocês podem tentar também. Se não tiver, é porque eu esqueci de abrir o link, mas é só estarem mandando um e-mail que a gente pode estar discutindo qualquer assunto que vocês tiverem interesse, né? Relacionado às aulas ou não, né? Como eu falei, se vocês também quiserem ajuda, eu conversei, acho que só tinha alguns alunos, né? No TCC, por exemplo, então a parte escrita é uma parte que eu domino bem. Então, se vocês precisarem de ajuda de alguma forma, vocês também podem estar entrando em contato comigo, que eu vou ficar feliz em ajudar vocês. Só lembrando que eu mandei um e-mail para vocês, né? Eu falei na última aula também, então, a nossa aula de gestão da manutenção dessa semana, eu falei isso na última aula, né? Vai acontecer hoje. Então, a aula de gestão da manutenção aqui acabou a aula de CNC, a gente vai dar aí uns minutinhos de pausa, a gente já começa a aula de gestão da manutenção. Beleza, e a aula dessa semana, então, a gente vai estar fazendo uma revisão dos principais processos de fabricação mecânica. Então, por que eu quis trazer essa aula para vocês? Porque quando eu apresentei a disciplina, isso lá na semana 39, alguns alunos vieram conversar comigo depois que, professor, a gente não teve aula sobre processo de fabricação mecânica direito, a gente ficou com alguns conteúdos que a gente precisa ver ainda, foi muito corrido, tal, enfim. Então, por esse motivo, antes de eu sair trazendo aqui e fazer vocês programarem, por exemplo, um torno, uma fresa CNC, a gente precisa entender o que é um torno, o que é uma fresa e como que isso está contextualizado dentro dos processos de fabricação mecânica. Então, por isso que eu quis trazer essa aula de revisão. Então, existem diversas formas de a gente classificar e dividir os processos de fabricação. Existem mais de uma norma que divide os processos de fabricação, mas usualmente a gente utiliza a DIN, a norma DIN 8580. Por mais que sejam normas diferentes, no fim elas tratam da mesma coisa. Então, a gente precisa agrupar os processos de fabricação em determinadas classes, né? E como é feita essa divisão vai influenciar em como a gente estuda esses processos de fabricação, mas não só como a gente estuda, como as próprias empresas elas são divididas também. Então, dentro das organizações, a gente tem diversos departamentos. E eles estão divididos de acordo com os seus processos de fabricação. Então, a gente tem algumas formas primárias lá de a gente obter a nossa matéria-prima. Então, por exemplo, o minério de ferro, ele é tirado lá das usinas, ela é transportado por caminhão e ele é jogado dentro do que a gente chama de alto forno. Então, o alto forno vai pegar esse minério de ferro, vai reduzir esse minério de ferro com calor, com oxigênio, vai ter toda uma reação lá dentro e vai produzir nossos primeiros lingotes lá, as primeiras peças pode ser aço, pode ser ferro, pode ser um outro tipo de mineral que a gente precisa. Usualmente, no aço, a gente utiliza os alto-fornos, né? Então, os processos primários lá, eles vão alterar as matérias-primas, transformando-as em geometrias e formas básicas. Exemplo, fundição, laminação, forjamento, assim sucessivamente. Então, aqui, quando a gente está... Isso aqui não é um alto-forno, né? O alto-forno já fez esse processo de reduzir o material que foi tirado da usina em lingotes de aço, né? Ou, por exemplo, né? Depois, essa matéria-prima é colocada dentro de novos fornos, então tem um novo processo de aquecimento, de fundição desse material, e esse material, então, por sua vez, é vazado dentro de moldes. E eu também tenho formas conformadas ali, também a gente ainda chama de um processo primário, mas já é um processo secundário ali. Então, fui lá, retirei o minério de ferro,
depois eu fui lá, fiz a fundição dele, vazei ele em um molde, por exemplo, comprido e tal, e vou lá e faço chapas de aço, que depois eu posso estar utilizando essas chapas de aço, por exemplo, para a fabricação de automóveis, né? Então, o capô do carro, a porta do carro, é tudo chapas conformadas mecanicamente. Depois a gente tem os processos que a gente chama os processos de usinagem, os processos de união, então já é um processo secundário ali, no qual a gente está alterando a geometria das peças e as formas básicas das peças através da adição ou remoção de material. Então a gente pode pensar aqui em adição de material como um processo de soldagem, por exemplo. Ou a gente pode pensar em remoção de material como um processo de usinagem. Ou ainda um processo de união através de rebites. Eu posso ter estampagem, no qual eu vou ter já uma matéria-prima secundária e tudo mais, né? E, por fim, a gente tem os nossos processos terciários, então, no qual a gente já está alterando as propriedades da peça de acordo com o requisito de projeto e desempenho. Exemplo, uma têmpera, uma nitritação, uma pintura, uma texturização, entre outros. Então, o próprio processo de pintura ou alteração das propriedades dos materiais. Então, a gente pode pensar aqui em uma peça feita de aço carbono. Se essa peça não for revestida ao longo do tempo, ela vai oxidar. Se ela vai oxidar, eu vou ter... Então, toda essa matéria-prima que foi retirado da usina, que foi fundido, que foi transformado, que virou lá, sei lá, qualquer peça a gente pode pensar de aço carbono, isso foi um processo relativamente rápido. Então, rapidamente a gente consegue, em questão de semanas, transformar o minério de ferro novamente em uma peça de aço carbono. Mas, à medida do tempo, essa peça, muito lentamente, vai oxidando. E ela vai retornar ao seu estado primitivo. Então, ela vai interagir com o oxigênio, ela vai virar ferrugem, no caso, se for ferro ali, né? Ela vai oxidar e ela, ao longo de muito tempo, ela vai acabar retornando lá, vai se degradar, né? Então, por isso a importância de eu ter um processo terciário, por isso a importância de eu fazer o revestimento em algumas peças, em eu fazer um tratamento térmico, por exemplo, visando aumentar a resistência de um tipo de material. Então, esses são os processos que a gente chama terciários. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só interromper. Então, nas formas primárias, a gente pode pensar em fundir, nas formas secundárias, a gente pode pensar em conformar mecanicamente, nas formas terciárias, a gente pode pensar em usinar, nas formas ali terciárias que eu digo, na verdade, só porque está 1, 2 e 3, mas não seria exatamente isso. Mas, enfim, usinar, então eu posso lá estar usinando o meu material, e o tema dessa disciplina é aqui, a gente se encaixa nessa disciplina dentro da usinagem dos materiais. Eu posso também soldar, arrebitar, parafusar, colar. Posso também pintar, revestir, entre outros. Como já foi falado, temperar, nitretar, cimentar, entre outros. Então, nitretamento, por exemplo, lá é um tipo lá de tratamento superficial. Então, têmpera é uma forma de aumentar a resistência, assim sucessivamente, né? Pintar também é uma forma de revestimento. Então, vai depender do que eu preciso, qual que é o projeto dessa peça para eu fazer o tratamento que eu preciso, superficial. De forma geral, então, a gente pode dividir esses processos em 5 tipos. Fundição, conformação mecânica, usinagem, como eu falei, usinagem é o tema, então essa disciplina se encaixa dentro da usinagem. Soldagem e metalurgia do pó. Metalurgia do pó a gente não vai entrar a fundo, não lembro se eu... Acho que soldar... nessa aula aqui a gente vai olhar mais a função, a conformação e a usinagem. Metalurgia do pó é um outro processo lá, que a partir de pós a gente consegue formar materiais extremamente duros também, enfim, para diversas aplicações. Então, vamos ver como é que funciona um processo de fundição. Então, fundição é um processo de fabricação no qual o metal ou uma liga metálica lá no estado líquido é vazado em um molde com formato e medida correspondente ao das peças a ser produzido. As peças, então, produzidas por fundição, elas podem ter as suas formas e dimensões definitivas ou não. Eu posso necessitar de um pós-processamento, né? Então, a maioria das vezes, as peças fundidas, eu preciso passar por um outro processo. Qual o processo que é esse? Depende de qual que é a aplicação do nosso material, depende de qual é o tipo de peça que eu estou produzindo. Usualmente, a gente passa por um processo de usinagem, mas nem sempre. Muitas vezes a gente pode ter um tipo de função que a gente vai ver aqui, em qual o acabamento superficial da peça, para que ela foi projetada, já é o suficiente, então, beleza, já posso estar utilizando, comercializando essas peças, né? Então, o processo de fundição, ele segue mais ou menos
de forma geral, vamos dizer assim, se eu colocasse lá os processos de fundição todos dentro de um mesmo balaio, eles seguem essas etapas aqui. No qual, primeiro, eu tenho uma mudança de estado líquido, ou seja, eu vou ter a formação da fase líquida do meu metal. Então, o meu metal lá, ele ou era descarte de material, ou era, né, como eu falei, lingotes que vêm lá do alto forno e tal. Então, por exemplo, eu posso estar reciclando metais aqui também. Então, posso estar jogando dentro desse cadinho tanto lingotes novos como metais que estão sendo reciclados, né? Então, posso jogar tudo ali dentro e vou fundir esse metal. E aí tem toda uma análise química desse metal fundido. Então, é tirado amostras, é colocado lá dentro alguns minerais para fazer uma modificação da estrutura desse metal, vou colocar carbono para virar um aço carbono, etc. Depois vou fazer um vazamento da fase líquida em moldes, então lá eu tenho alguns determinados moldes, lá eu vou vazar esse metal lá dentro, e depois ele vai solidificar e vai girar uma geometria, uma forma básica dos meus metais. Então, dentro da fundição existem diversos processos. Vamos olhar alguns aqui. Então, existe o processo de molde permanente. Então, eu tenho uma fundição contínua, fundição por gravidade, em casca, pressão, centrifugação, injeção reativa, só injeção, reto-moldagem ou moldagem por compressão. Vamos ver, então, um dos processos mais comuns relacionados ao molde permanente, que é esse aqui, no qual a gente está fundindo um metal por gravidade, e é um metal que está no estado líquido, então pode ser, por exemplo, um alumínio, e o meu molde, ele é feito, por exemplo, de aço. Então, o alumínio tem um ponto de fusão mais baixo que o aço. O alumínio vai fundir por volta dos 600 ou 800 graus, alguma coisa assim. O aço já é lá por volta dos 1.200 para cima. Então, eu consigo usar um molde de metal para fazer uma fundição de metal também. Então, eu vou lá ter o meu molde aqui dentro, que ele tem o formato negativo das minhas peças, vou fazer o vazamento do meu, por exemplo, alumínio aqui. Esse aqui é um exemplo de um processo feito sob pressão. Então, isso aqui é uma máquina que ela fecha, aí eu faço a injeção do alumínio, espero esfriar. Então, tanto eu faço o vazamento do metal quente, quanto eu passo água fria por esse molde, e o meu metal vai solidificar. Depois eu abro essa máquina e tiro as minhas peças prontas. Então, é um processo muito rápido que eu consigo fazer. Então, eu consigo aumentar a produção de forma muito alta, né? Muito grande. E aqui um outro exemplo dessas peças. Então, elas já saem também com um acabamento superficial bom. Então, isso aqui é o que a gente chama de coquille. Então, eu posso estar fazendo a função de um molde permanente. Notem, molde permanente por quê? Depois que eu tirar essa peça, eu fecho esse molde, vou lá e continuo a minha produção. Vou colocar a nossa próxima peça, vou fazer a próxima peça. E aqui um exemplo de uma turbina, aqui tem o que a gente chama de macho, né, dentro da turbina aqui. Isso aqui, os novos carros aí que estão vindo, que são 1.0 turbo, eles têm um tipo de turbina similar a esse daqui. Eu visitei uma empresa que fabrica esse tipo de turbina e faz lá, no caso eles faziam de areia, mas enfim, a gente já vai ver como é que é esse processo. Existem diversas formas que eu posso estar produzindo esse tipo de peça, mas elas são produzidas através de um processo de fundição. Depois eu tenho um modelo permanente, então, notem, um deles, o meu molde era permanente, depois eu tirava a minha peça. Agora eu tenho um que é um modelo permanente, então lá eu tenho uma fundição em areia ou modelagem em casca. Então esse aqui é um modelo permanente. Então aqui eu trouxe como exemplo para vocês um molde por areia. Então eu tenho um modelo aqui que é feito de madeira, depois eu coloco esse modelo dentro de uma caixa e eu encho essa caixa de areia verde, por exemplo, que ela está junto com uma resina. E eu prenso essa areia lá dentro. Depois que eu prensei essa areia lá dentro, eu tiro o meu modelo e vou ter o negativo, que é esse molde de areia, o qual eu vou fazer o vazamento do meu metal lá dentro. Depois eu vou desenformar esse molde e eu vou ter a minha peça pronta. O meu modelo é permanente, porque o meu modelo, claro que isso aqui não é a sequência da peça que está sendo produzida aqui, né? É só um exemplo, né, dos passos. Então, 1, 2, 3 aqui. Então, o meu modelo lá em madeira, por exemplo, eu posso utilizar ele diversas vezes. Então, eu faço diversas caixas dessa, que são de metal ao redor dela, mas elas têm areia dentro, né, areia verde. Aí eu faço uma caixa, vou lá, prenso areia, abro, tiro o meu modelo, fecho essa caixa, faço vazamento, vou utilizando o meu modelo nos próximos processos de fazer essa mesma peça, né?
E aí esse resíduo aqui de areia geralmente é um problema para as empresas de fundição, porque eles precisam se desfazer desse resíduo. Então eu consigo reutilizar ele até um determinado ponto, essa areia de fundição, mas chega um ponto em que eu não consigo mais, essa areia já está muito queimada, já foi utilizada muitas vezes, não se mantém mais as propriedades que são interessantes para o meu processo. Então precisa se dar um destino correto para essa areia. Aqui em Santa Catarina, na cidade de Joinville, a gente tem uma das maiores fundições do mundo, que é a fundição Tupi. E eles têm um problema enorme com essas areias. Então, lá do lado da fábrica tem uma montanha, literalmente, de areia, que é tudo resíduo que está lá jogado até hoje. E eles estão jogando mais lá e eles não sabem o que fazer com isso. Existem alguns projetos de pesquisa da universidade que eu me formei, que é a UDESC, que eu participei de um, inclusive, em utilizar essa areia para a construção civil. Mas existem alguns problemas que precisam ser contornados, que é a presença de metal na areia, tudo mais, com a chuva, a resistência, enfim. Mas esse é o processo, então, de fundição com o modelo permanente. E a gente tem lá, desse grande balaio, vamos dizer assim, um que é chamado com molde modelo descartável. Então, fundição de cera perdida, fundição por molde de gesso cerâmico, fundição com modelo por evaporação. Aqui também... não, o Zamac entra aqui. Zamac que faz algumas joias dentro do molde permanente. Mas a gente também usa a fundição por cera perdida para estar fazendo joias. É o que eu vou apresentar para vocês. Então, lá no molde modelo descartável, então, eu primeiro faço um molde da minha peça, no que a gente chama de cera. Então, a gente chama, não, é um molde de cera, né? Aí depois, então, notem, a gente fez lá um modelo, então, a minha peça final vai ter exatamente esse desenho aqui. Isso aqui é feito de cera, feito por uma máquina, tal. Algumas vezes essa árvore aqui é montada manualmente, porque essa cera, lá tu pega um ferrinho de solda e tu consegue derreter ela, e tu consegue colar várias peças numa árvore só. Essa árvore aqui, por sua vez, ela é recoberta por um material cerâmico. Então, existe um processo lá que faz o recobrimento desse material cerâmico. Depois, essa cera está aqui dentro. Isso aqui é levado para um forno que faz com que essa cera derreta e ela vaze. Então, ela vai escorrer e eu vou ter o negativo aqui dentro. Depois é só uma questão de eu virar o meu metal fundido lá dentro. Depois eu consigo quebrar esse molde externo e daí eu vou sair com as minhas peças prontas que são fundidas, né? Então, aqui, esse processo é muito utilizado para a produção de joias. Então, essas empresas, essas grandes marcas de fabricação de joias, Vivara, etc., todas as peças são feitas por molde com cera perdida. Claro que depois tem pós-processamento, se precisar cravar lá algum diamante, alguma coisa, esse cravamento vai ser feito manualmente, etc. Mas quando a gente pensa no grosso dessa peça ali, ela não é uma peça que foi laminada, ela foi lixada com a mão, limada, né? Foi conformada com um martelinho, ela foi cortada com uma serra de ourives. Não, ela é uma peça que ela é fabricada em um lote extremamente grande e no fim a gente está pagando pela marca, né? Não necessariamente pelo processo de fabricação. Por mais que a peça seja feita de ouro e tenha um diamante, ela é feita em um volume extremamente alto, né? Então, isso dilui valor, faz com que, claro que se fosse comprar uma peça dessa, feita por um ourives mesmo, ia ser muito mais caro. Mas, enfim, ainda assim é uma peça de fabricação, alta fabricação. Gente, alguma dúvida nos processos de fundição? Todo mundo entendeu, gente? Tudo certo? Certo. Beleza. Vocês chegaram a ver isso aqui mais a fundo na disciplina processo de fabricação? Ou foi um pouco mais por cima? Alguém lembra? Acredito que foi bem por cima. Tá. Se vocês sentirem a necessidade de se aprofundar, tal, quiserem aprender um pouco mais, eu posso estar trazendo isso aqui para vocês, tá? Eu estou ministrando essa disciplina no 4º ano, então eu inclusive tenho aulas montadas, né? Beleza. Então, vamos passar para o próximo processo de fabricação mecânica. Então, como a gente falou, a gente pegou a peça, a gente jogou no alto forno, a gente tirou os lingotes, a gente fundiu essa peça, a gente fez peças primárias. Agora a gente pode decidir se a gente vai conformar, se a gente vai usinar, o que a gente vai fazer. Vamos pensar, então, na conformação mecânica. Então, a conformação mecânica vai alterar a geometria do material através de forças aplicadas por ferramentas. Então, o processo de conformação mecânica é um processo feito na força bruta, né?
As ferramentas podem ser utilizadas desde pequenas matrizes até grandes cilindros, né? Então eu posso pensar desde pecinhas muito pequenas, em qual, conformando mecanicamente, eu mudo a estrutura metálica desse metal. Eu vou encruando o meu metal, eu vou aumentando a resistência dele. Então posso ter desde peças muito pequenas até peças gigantes como eixos de navio, né? E pode ser classificadas ali como uma conformação mecânica frio, morno ou a quente. Então, dentro da conformação mecânica, a gente tem alguns processos de conformação mecânica. São eles: forjamento, laminação, conformação de chapas, extrusão, trefilação. Vamos ver algum deles, o qual faz mais sentido aqui para a gente. Então, forjamento, laminação, conformação de chapas, que são os, eu não vou dizer os mais usualmente utilizados, mas posso falar dessa, eu não queria, não digo isso como excluindo o processo de extrusão e trefilação, não é esse o sentido, mas enfim, como termos de revisão, é isso que eu trouxe aqui. Então vamos pensar no forjamento. Então, antigamente, o forjamento, por exemplo, se a gente estivesse fazendo lá uma faca ou um machado, alguma coisa assim, então, não só antigamente, como hoje em dia ainda é utilizado. Então, é amarretada lá. Então, pego a minha peça, coloco ela num forno, esquento ela até ela ficar rubra, até ela ficar vermelha, então acima de 800 graus. E aí ela consegue ficar mais mole, vamos dizer assim, e eu consigo lá amarretar essa peça para eu tanto estar alterando a forma geométrica dela, quanto estar aumentando a resistência dela. Então, isso também se aplica a essa parte de orivesaria. Então, se eu estiver trabalhando lá com metal, no qual eu preciso conformar ele mecanicamente, por exemplo, se eu estiver fazendo um bracelete que vem de um vergalhão, esse vergalhão, primeiro que ele vem muito duro do meu processo de fabricação, porque ele foi estrudado ou trefilado, né? Então ele está totalmente encruado. Então eu preciso tratar termicamente esse metal para que ele fique mais maleável para eu poder estar trabalhando com ele. Então faço um processo de recozimento. Então vou lá, esquento esse metal e deixo ele esfriar lentamente. Depois eu posso conformar isso a frio ou a quente, né? E eu posso fazer repetidos processos de aquecimento no meu metal, tanto para eu estar aumentando, fazendo com que ele fique mais maleável, quanto para eu estar amaciando a estrutura que vai se formando a partir dos choques dessa conformação mecânica. Então aqui, por exemplo, eu tenho lá uma pecinha pequena, isso aqui parece ser alguma coisa como um machado, alguma coisa assim, enquanto posso ter lá um eixo de navio, uma coisa nesse sentido, então extremamente grande. Imagina o tamanho do forno, e aqui está a prensa que está batendo em cima dessa peça. É claro que muitas vezes essa batida não é tão rápida, ela é mais um processo de prensa, né, devagarinho, né, vai lá e dá uma prensada, ou tem alguns processos que são rápidos. Processo de laminação, então, é quando eu quero fabricar lâminas de aço, por exemplo, posso pensar, né? Então, deixa eu trazer um exemplo, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. A laminação, ela pode ser tanto para eu fazer esse tipo de lâmina aqui, vamos pensar num capô de um carro, então, né? Essa peça, ela vem lá, uma bobina de aço, que ela vai até a fábrica, ela passa por um processo de laminação, no qual eu vou reduzir a espessura dessa bobina de aço, e ao mesmo tempo vou aumentar o comprimento e largura dessa chapa de aço. Depois essa chapa de aço, depois de passar pela laminação, ela é conformada numa prensa e vai fazer o formato do capô. Ou eu posso ter também um processo aqui, vocês vejam que esse rolo que está passando essa peça aqui, ele tem uma determinada geometria. Então essa geometria vai conformando o metal também da forma como eu quero. Então se eu tenho lá uma peça aqui na matéria-prima, ela vem quadrada, eu posso estar fazendo com que ela vire um tubo redondo, por exemplo, através de um processo desse de laminação. Mas enfim, só como curiosidade isso mesmo. E conformação de chapas, então, como eu falei, lá para eu fabricar o capô de carro. Então, eu posso pegar a minha bobina de aço, faço um processo de laminação, e depois vou lá e faço o processo de conformação. Então, eu tenho uma matriz aqui, e eu tenho um punção que vai prensar. Então, aqui está a minha chapa de aço, e vai fazer com que a minha chapa vai adquirir o formato da minha matriz. Aqui é um outro exemplo de dobra, né, que também é um processo de conformação. Então, essa máquina aqui, ela desce e ela faz com que essa peça adquira um determinado ângulo aqui. E aqui, por exemplo, sistemas de refrigeramento, por exemplo, aletas aqui, isso aqui não é uma aleta, né? Esses orifícios que são abertos em uma chapa de metal, por exemplo, eu posso utilizar essa chapa aqui para estar colocando
componentes elétricos dentro, e esses componentes esquentam. Então, para eu ter uma refrigeração, para eu ter uma transferência de calor lá dentro, posso estar abrindo esse tipo de rasgo aqui a partir de um processo de conformação mecânica também. Beleza, gente? Revisamos então conformação, se tiverem dúvidas. Professor, como é que é um forno desses aí para aquecer? Funciona assim? Geralmente esses fornos eles são elétricos e eles são gigantes, né? São enormes. Deixa eu ver se tem aqui. Eu não sei então, se... o consumo é enorme, né, nessas indústrias aí de energia elétrica, imagina. Sim, sim. Então, aqui em Santa Catarina, a cidade que mais consome energia elétrica é Joinville. E se a empresa de fundição Tupi fosse considerada uma cidade, ela fica em Joinville. Ela seria a segunda cidade maior consumidora de energia elétrica do estado de Santa Catarina. Então, ela consome mais energia elétrica do que a Florianópolis inteira, do que a ilha de Florianópolis inteira, que moram aqui 500 mil pessoas. Né? Então, os fornos, o consumo de eletricidade é uma coisa de outro mundo, assim, e isso funciona 24 horas por dia, nunca para, não vale a pena tu desligar um forno desse e resfriar ele, né? Então, por isso que é produção contínua, tá sempre entrando matéria-prima, tá sempre fundindo, tá sempre vazando os moldes, e tem uma linha de produção lá, eles tentam automatizar o máximo que eles podem, e o negócio não para mais, é turno de manhã, de tarde, à noite, e eles não param, né? Usualmente é através de eletricidade. E mesmo esses fornos aqui menores, no qual a gente... peças pequenas lá que a gente consegue manusear na mão, que a gente coloca lá só para aquecer e tal. Alguns, usualmente é elétrico, mas daí aqui eu posso utilizar a chama também, porque eu não estou fundindo o material, né? Não estou levando ele até ele ficar no estado líquido, estou só esquentando ele até ficar rubro, né? Mas sim, o consumo de eletricidade é absurdo. Beleza, falamos de laminação, então. E a laminação, eu também posso fazer laminação, como eu falei, né, tanto a quente quanto a frio. Né? Então, a gente pode pensar lá em espessuras muito finas, a gente vai fazer a laminação a frio. Então, se a gente pensar o papel alumínio, ele é laminado, né? Então ele passa por um processo desse também. E todos esses processos consomem muita energia. Então tá, então vamos revisar os processos de usinagem. Então, usinagem está mais próximo da nossa disciplina, né? Então, o torno de CNC, ele funciona através da usinagem dos metais, né? Então, de novo, existem normas técnicas que fazem a definição do que é um processo de usinagem. A gente vai ver toda a história do processo de usinagem, do torno de CNC e tal, mas isso vai ficar para as próximas aulas. Então, esse termo aplica-se a todos os processos de fabricação onde eu vou estar removendo material sob forma de cavaco. Então, para ser caracterizado como usinagem, tem que ter remoção de material, e esse material ele tem que estar formando cavaco. Então, são os dois pontos principais. Se perguntar lá numa prova, defina a usinagem, essa é a frase que define a usinagem. Então, são operações que conferem à peça uma forma, dimensão, acabamento, ou ainda qualquer combinação desses três, através de remoção de material através de cavaco. Então, notem, eu posso garantir qualidade dimensional, qualidade de acabamento, ou ainda uma forma, né, qualidade, uma forma determinada dessa peça. Então, pensando que vem lá do meu processo de fundição, então eu fundi o meu material, eu vazei ele dentro do molde, eu tirei, por exemplo, um eixo de navio, daí eu fui lá e conformei ele mecanicamente, aumentei a resistência dele, consegui com que ele chegasse nas propriedades que eu queria. Mas ele vai estar com a parte externa, principalmente se ele foi conformado a quente, cheio de carepa. Carepa é o processo de oxidação que acontece de forma muito mais rápida quando o metal está quente, quando o metal está rubro. Então, vai conformando ali ele mecanicamente, vai caindo pedaço de metal, no caso do aço carbono, porque ele está oxidando, né? Na nossa atmosfera tem muito oxigênio. Então, para eu garantir a qualidade dimensional e do acabamento desse eixo de navio, por exemplo, eu vou ser obrigado a fazer um processo de usinagem nele, e ainda depois da usinagem eu posso fazer um processo de retificação, que é melhorar ainda mais o acabamento final, polir essas peças assim sucessivamente. Então, aqui tem um exemplo de peça usinada, né? Beleza. Então, a remoção do material ocorre através da interferência entre a ferramenta e a peça.
a ferramenta é constituída por um material de dureza e resistência muito superior ao da peça. Então, aqui tem um exemplo. Então, aqui está o meu porta-ferramentas. E aqui eu tenho uma determinada ferramenta que está fazendo a usinagem desse metal aqui. E essa ferramenta tem diversos tipos aqui. Essa aqui tem um só, né? Mas tem diversos tipos diferentes de ferramenta que eu posso estar colocando no meu porta-ferramentas. Com diversos tipos diferentes de arestas de corte, de gume de corte. Então, aqui eu tenho lá a interação da minha peça. Isso aqui que está saindo em formato de vírgula é o que a gente chama de cavaco. Cavaco. Não é cavaco, cavaco. E esse bit aqui que a gente chama, que é essa ferramenta, pode ser feito de diversos tipos de material. Então, hoje em dia, tem todo um mercado desse tipo de ferramenta, em que se eu vou usinar um aço 1020 é um tipo, se eu vou usinar um aço 1040 é outro. Se eu vou usinar ferro é outro, se eu vou usinar alumínio é diferente, mas eu uso a mesma máquina, o mesmo torno. E quando começar a desgastar essa peça, eu jogo fora e troco e coloco outro. Então, antigamente era muito comum a gente usar ferramentas em que a gente ia lá, afiava a ferramenta e tal. Hoje em dia não é mais usual a gente fazer isso. A gente simplesmente joga fora e vai lá e coloca outra peça ali, outra ferramenta ali no porta-ferramentas e continua usinando. Então, o cavaco, que é isso ali que é retirado, né? Então, é uma porção de material que é retirada pela ferramenta, caracteriza-se por apresentar uma forma irregular. Então, existem diversos tipos de cavaco que a gente pode obter no nosso processo de usinagem. E esse tipo de cavaco está atrelado aos parâmetros de corte e ao tipo de material que a gente está tirando e da interação entre material e ferramenta, né? Então, notem aqui, não está mostrando exatamente, né? Mas, porque aqui tem um cavaco sendo formado, um cavaco contínuo aqui, né? Então, aqui tem a interação entre a ferramenta e a peça. Então, aqui a gente tem um calor gerado extremamente alto. É por isso que, geralmente, a gente usa um fluido de corte, que a gente joga ali, é um fluido específico, dependendo do tipo de material que a gente está usinando, para esfriar essas peças e para facilitar a remoção do cavaco. E aqui a gente tem um outro processo no qual o cavaco ele não está contínuo. Se vocês olharem aqui, ele está se quebrando. Então, depende também do parâmetro de corte e do tipo de metal que a gente está usinando. Notem que aqui a gente tem um acabamento superficial melhor do que aqui. Aqui eu consigo ver aqui os ondulados aqui que estão sendo formados a partir do processo de usinagem. Isso também está relacionado ao parâmetro de corte, à velocidade de corte, à temperatura, ao tipo de metal, assim sucessivamente. Então, um processo de usinagem, então, o material bruto vem lá para mim, né? Então, para a indústria, vou ter uma sequência de usinagem e vou gerar o meu produto final. Então, por exemplo, eu tenho lá um disco aqui de ferro, de aço, né? Provavelmente aço. Vou remover um pouco de cavaco, vou estar, então, usinando ele num torno e vou fazer um primeiro processo de usinagem, né? Uma primeira forma geométrica dessa minha peça. Vou retirar mais cavaco num outro processo, por exemplo, de fresa, e vou estar chegando mais próximo da minha peça final. Até que eu vou lá e termino de usinar e formo esse tipo de engrenagem cônica aqui. Então, notem que o processo de usinagem, usualmente, é um processo no qual eu tenho muito desperdício de material. Porque se eu comecei aqui com um volume de 100% de matéria-prima, boa parte dessa matéria-prima virou cavaco. E eu vou terminar aqui, por exemplo, com 60% de matéria-prima. Então, 40% de matéria-prima eu joguei fora na forma de cavaco. Então, se eu comprei lá R$1.000 em aço, R$600 só eu vou ter ali de aço que virou essa peça. R$400 eu joguei fora em forma de cavaco, e muitas vezes eu não consigo reaproveitar esse cavaco. Muitas vezes, sim, eu faço a fundição dele de novo, né? Mas ele está tão misturado com o fluido de corte que precisa passar por um processo de lavagem, etc., para que eu possa estar reaproveitando esse cavaco. Mas então, notem, é muita energia jogada fora para eu estar fazendo a usinagem de peças. Por isso que muitas indústrias trocam o processo de usinagem por um processo de conformação. Então, por exemplo, talvez para sair dessa peça para essa daqui, dê para ser feito por conformação mecânica. Claro que tem que ter um estudo disso, né? Então, se eu tenho 100% aqui, eu ainda vou ter 100% da minha peça aqui. E não que nem aqui, que eu já retirei uma parte, então eu vou ter, sei lá, só 80% da minha peça aqui. Pessoal, todo mundo está entendendo até aqui? Tem alguma dúvida?
Beleza. Então, a importância da usinagem, então, muitas peças, né, até 80% lá dos furos são realizados por usinagem. Então, aqui a gente tem um exemplo de um eixo principal de um motor de um navio. Então, olha a complexidade desse tipo de peça. Então, aqui eu tenho, né, as pessoas comparadas até com o tamanho, tudo isso aqui foi usinado. Né? Eu dei o acabamento superficial que eu preciso. E muitos ainda, o acabamento superficial final mesmo foi feito à mão. 100% então, dos processos de melhoria de qualidade superficial são feitos por usinagem. É claro que aqui é discutível, né? 100% dos processos, mas quais processos? De quais peças para qual aplicação? Isso aqui é só uma abordagem geral, vamos dizer assim. Comércio de máquinas e ferramentas representa uma das grandes fatias da riqueza mundial. Então, o comércio de tornos, de fresas, de máquinas CNC. 70% das engrenagens para transmissão de potência são usinadas. Então, se a gente pensar nas engrenagens dentro da nossa caixa de engrenagem dos carros, né, então são feitas por processo de usinagem. E 100% dos pinos médicos odontológicos são usinados. Então, desde eixos de navio, motores de navio, até pinos odontológicos que são colocados na boca, são usinados. Né? Então, existem lá alguns limites, os fatores importantes nesses processos. Então, por exemplo, na peça, alguns fatores lá que chamam a atenção são, como eu falei, né, fatores ecológicos. Então, tem um desperdício de material e de energia muito alto, um desperdício econômico, eu posso ter. Essas ferramentas aqui, elas têm que ser trocadas de tempos em tempos, e a vida útil delas acaba sendo cada vez menor, porque os fabricantes dessas peças aqui também estão interessados em vender muito dessas peças. Então, é uma peça de uma utilização única. É claro que ela tem 4 arestas de corte, então tu vai usar uma aresta, depois tu gira para outra, gira para outra, gira para outra, acabou, joga fora. Geralmente vira, né, e tem mais 4 do outro lado. Depois tu joga fora e nunca mais vai usar essa peça, isso vai ser um descarte que alguém vai ter que dar um fim nisso algum dia. Né? Tem também alguns fatores lá de segurança. Então, o torneamento, por exemplo, é uma máquina que pode vir a trazer acidentes muito graves se não for tomado os devidos cuidados. E na máquina-ferramenta, tem alguns fatores lá que, por exemplo, fixação da peça, o tamanho, né, da minha estrutura, do meu barramento, também influencia no tamanho das peças que eu posso usinar. Então, não só isso, como às vezes os tubos eles são muito grandes, por exemplo, e eles ficam um pouco para fora da minha máquina. Então, se eu começo a tornear, eles começam a oscilar, isso pode gerar diversos acidentes. Né? E dentro dos processos de usinagem, eu tenho alguns tipos diferentes, no quais a gente vai ver nas próximas aulas. Então, usinagem com geometrias definidas. Então, eu tenho a geometria da minha ferramenta definida, né? Então, é um bit lá que vai fazer lá a usinagem. Eu tenho uma usinagem com geometria não definida, que é o que a gente chama lá dos meus rolos lá, para fazer o acabamento superficial de retificação, né? Então, eu dei uma aula sobre isso daqui, e alguns alunos acharam que o rolo de retificação, como geralmente as imagens nos livros didáticos, os grãos dos rolos eles estão muito aumentados, parece que vai gerar um acabamento superficial ruim. Mas aquilo, na verdade, é uma ampliação. Então, a superfície dos rolos, elas são muito bem acabadas, né? Então, eu tenho lá o acabamento superficial final, então eu quero espelhar, por exemplo, alguma peça, eu vou lá e vou fazer um processo de retífica. Né? E a gente, convencionalmente, a gente ouve aí, ter que retificar o bloco do motor, alguma coisa assim, é um processo desse que a gente vai ver nas próximas aulas. E, por sua vez, lá tem os processos não convencionais, que utilizam algumas outras propriedades, lá como calor, plasma, etc. Então, a usinagem com ferramenta de geometria definida, então, tem diversos processos, como eu falei. Então, a gente pode tornear, então, esse aqui é um processo de torneamento, a gente pode fresar. A gente vai ver qual é a diferença entre torneamento e fresamento na próxima aula. Então, uma minha peça gira, minha ferramenta está parada, o outro é o contrário, né? Minha ferramenta está girando, minha peça está parada, vamos dizer. Processo de furação, processo de alargamento, um processo de rosqueamento. Então, vou lá e vou... Aqui a gente chama passar o macho aqui dentro. Então, vou fazer uma rosca dentro de o mesmo bloco de motor, onde quer que seja. Eu preciso fazer isso através de um processo de usinagem. Tem o processo de bruxamento também, no qual a gente passa uma ferramenta muito grande por dentro de uma peça, e a gente consegue de forma muito rápida chegar no resultado que a gente quer, dimensional dessa peça. Então, esses são os diferentes processos com geometria definida. E geometria não definida, então, retificação, como eu falei, brunimento, então,
geralmente, quando a gente fala que a gente está fazendo a retificação, o motor fundiu, a gente precisa retificar ele. Na verdade, a gente está fazendo um processo de brunimento. Então, que é dentro do lado do bloco de motor, onde passam os pistões, tem lá pequenos arranhões que são feitos de uma forma determinada para que o óleo suba ali e lubrifique aquelas partes. Isso é feito com uma pedra de brunir, que é essa pedrinha que está aqui, nessa máquina que é chamada máquina de brunir. Então, é um processo chamado brunimento. Isso aqui vai girando lá dentro, vai gerando esses micro arranhões, vamos colocar assim. Posso fazer um processo de lapidação, posso fazer um processo de jateamento, tudo isso entra dentro da usinagem com geometria não definida. E algumas regras gerais aqui para a seleção dos processos. Então, vou ter que analisar lá a quantidade, o meu tamanho do lote, a complexidade do formato, natureza do material, tamanho das peças, espessuras de parede, exatidão dimensional, custo da matéria-prima, defeitos e taxas de refúgio. Refúgio é isso que eu falei, né? Forma de cavaco, etc. E o processo anteriores e posteriores do meu processo. Então, a minha escolha depende de muitos fatores. Então, para grandes quantidades, então mais de 2.000 peças, é claro que tudo isso aqui é discutível. 2.000 peças por dia, 2.000 peças por mês, 2.000 peças por ano. Então, a literatura que eu busquei não trouxe isso a fundo. Então, tudo é muito discutível. Então, é muito bom eu fazer uma conformação a partir de um sólido por deformação. Então, minha peça vai passar lá, isso vai dar uma batida e minha peça sai pronta. Então, isso é muito bom, porque eu tenho um volume de produção extremamente rápido. Em poucos segundos a minha peça está pronta. Bom, então, a partir de um líquido. Então, se eu tiver que fazer o vazamento lá do líquido, então eu vou ter um tempo para fundir esse material, um tempo para vazar, um tempo para solidificar, um tempo para tirar a peça dali. Então, demora um pouco mais. Regular, então, junção, como, por exemplo, um processo de soldagem. Ruim, então, a partir de um sólido por remoção de material, então, um processo de usinagem. Então, notem, aqui a conformação mecânica é muito melhor do que a usinagem, em mais de 2.000 peças. Claro, a usinagem demora, né? E muito ruim por montagem. Se eu tiver um volume menor de peças, então, muito bom é a partir de um sólido por remoção. Então, eu consigo uma variedade de peças muito grande num tamanho de lote muito pequeno. Bom, junção de peças, como, por exemplo, a soldagem. Regular a partir de um sólido por deformação. Então, conformação mecânica já não é tão bom, porque é muito cara a conformação mecânica para eu fazer poucas peças, por exemplo. Ruim por uma montagem, muito ruim por adição de material. Gente, essa era a aula de hoje de CNC, né? Agora a gente vai ter a nossa aula de gestão da manutenção. Eu vou dar só uns 5 minutinhos, então agora são 2h15, 2h20 a gente volta. Mas tem esse exercício aqui, então, para vocês estarem resolvendo e me enviar ou por e-mail ou lá no Moodle. Você foi contratado por uma indústria que fabrica motores elétricos, as carcaças dos motores são fabricados de alumínio e possuem o formato da figura abaixo. Considerando que a empresa vende cerca de 5.000 peças por mês, qual o melhor processo para a fabricação desse tipo? Qual o melhor processo para a fabricação desse tipo de peças, né? Justifique a sua resposta. A entrega vai lá pelo Moodle, tira uma foto da resolução. Se quiserem fazer isso digitado, tudo bem, mas eu prefiro que façam à mão, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato por e-mail.